Meritíssimos, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira e tô aqui hoje para fazer a análise do 6º episódio da 2ª temporada de The Boys. Já é o antepenúltimo episódio, então só tem mais 2 semanas de The Boys. Então só tem mais 2 semanas de The Boys aqui no canal, pelo menos de série, porque se você tá acompanhando os vídeos que eu tô fazendo dos quadrinhos, a gente vai ter pelo menos mais 4 vídeos, se eu não me engano. Posso estar errado, mas acho que é isso. Bom, esse episódio 6 aqui, num resumo bem básico, foi o melhor da temporada e, na minha opinião, o melhor de toda a série, não só pela forma como o roteiro trabalhou todos os personagens e todo mundo teve uma relevância dramática dentro do episódio em si, mas também no contexto geral da série. A gente tá no ponto mais alto de tensão e, claro, a gente tá prestes a entrar numa guerra. Calma que eu já explico. Uma coisa que eu achei sensacional no episódio foi que eles sintetizaram os 40 primeiros números, mais ou menos, dos quadrinhos nesse episódio aqui, justamente usando um clichê bem básico, que é a instalação super secreta cheia de heróis ou vilões que estão sendo criadas por alguém com interesses nefastos. Essa instalação basicamente apresentou muitos supers que já apareceram aqui no canal nos vídeos de quadrinhos, com destaque para um deles, que é o Vaz, o linguiça do amor, que já ficou famoso nesse episódio por conta da piada mais quinta série de toda a cultura pop até hoje. Mas além da função de referência, essa instalação também serviu como pano de fundo pro principal tema desse episódio, que foi justamente a tensão racial. Logo no começo a gente vê a Annie e o Butcher se desentendendo, porque ela logo percebe que ele odeia todo e qualquer super, não importa a intenção ou o que ele faça, é simplesmente a condição de ser um super já provoca o ódio dele. É claro que a gente entende as motivações dele, mas ainda assim é como se fosse um paralelo com o preconceito que a gente vê ao longo de todo o episódio. E se você reparar bem nessa instalação aqui, tem uma coisa que chama bastante atenção, que é justamente ela servir aos interesses de uma nazi. Então isso aqui fica como um paralelo para os campos de concentração. Inclusive a Alô, novamente vou deixar a arroba dela aqui, comentou comigo isso e realmente faz muito sentido por um outro fator que diferencia esse campo de concentração dos que a gente teve na Segunda Guerra, que é justamente o fato de que ela tá não só fazendo humanos de cobaia, como também criando o seu super exército. E se você reparar bem, todos os internos dessa instalação são gente branca. Você não vê ninguém de uma etnia não branca, porque é justamente nesse local que a Stormfront está querendo começar a sua raça superior. Então toda a questão de supremacia racial fica muito evidente aqui, ainda mais porque a Stormfront vai usar não só esse seu exército branco aqui, mas também o Homelander, o principal símbolo da América, que é um homem branco, como o seu ideal de homem superior. Ela esperou por toda a sua vida para alguém como ele aparecer, então finalmente ela tem a sua arma perfeita para criar o Quarto Reich e assim concluir os ideais nazi. Bom, mas agora vamos passar para os núcleos, comentando primeiro os destaques menores que eu achei no episódio aqui, que o primeiro deles foi justamente o trio Butcher, Annie e Hugh. O Hugh basicamente foi confirmado como o coração dessa equipe toda, porque é ele que mantém eles no caminho certo, é ele quem guia a bússola moral da equipe, mas o Butcher, por incrível que pareça, demonstrou muitas emoções nesse episódio e só fez sentido por conta do que a gente viu anteriormente, de que ele tem uma família, de que ele tem um background com o irmão dele e que ele tem um afeto muito grande pelo Hugh, pelo que ele representa. Então a gente tá vendo que no contexto geral a série toda tá muito bem armada, eles sabiam exatamente o que contar desde o primeiro até o último episódio e eu fiquei bem feliz que isso aconteceu semanalmente pra gente conseguir maturar mais as ideias. Mas agora falando da Annie, eu acho que infelizmente a morte dela é inevitável, porque se a gente observar a jornada da personagem do começo da série até aqui, basicamente ela tá na reta final. Ela passou por todas as etapas da sua jornada. Ela começou como uma pessoa inocente que passou por um grande trauma para entrar no set, depois ela desistiu do seu posto de heroína, aí a gente viu toda a questão da crise de identidade dela questionando o seu papel como heroína, até tomar a decisão de ficar contra a Vault e contra o Set, e finalmente agora ela tá agindo contra os vilões desse mundo, e ela demonstrou também que já não tem mais escrúpulo algum, tendo inclusive matado um homem que não tinha nada a ver com a história toda, simplesmente porque ele entrou no caminho dela. Então isso pra mim representa que ela tá perto do final da sua jornada e, infelizmente, nesse mundo aqui, o final da jornada é justamente a morte, porque ela vai ter que enfrentar a Stormfront e o Homelander. Outro núcleo que não teve tanta importância nesse episódio aqui, mas que no plano geral ele tem sim, é a Maeve com a Helena. A gente veio acompanhando aos poucos a jornada das duas, mas foi nesse episódio aqui que a gente teve a noção do que a Maeve vai fazer para tentar livrar as duas dessa situação toda, que é justamente usar um dos registros do avião lá da primeira temporada, que foi um grande incidente na vida deles, para chantagear o Homelander. No começo parece uma ótima ideia se fosse o Homelander da primeira temporada, que é um chantagista, que é alguém que agia por baixo dos panos, mas esse Homelander de agora tá muito mais lunático, ainda mais pelo fascínio que ele tem pela Stormfront agora. Então eu acho que quando a Maeve mostrar as filmagens pra ele, vai ser mais uma personagem que vai morrer, só que dessa vez vai ser o Homelander matando uma super bem próxima dele, pra provar de vez que ele já não tem medo de atacar quem quer que seja, se for pra cumprir os planos da
Stormfront. E falando nele, a gente já viu logo no começo do episódio, naquela bizarra cena de sexo, mais um na verdade, que ele tá 100% entregue pros planos da Stormfront. Ela conseguiu seduzir ele, ela descobriu que ele tem essa necessidade por uma figura materna, e eu acho que assim que ele descobriu que ela é bem mais velha que ele, que tem uma experiência aí e que inclusive já foi mãe, a pulsão dele atacou loucamente e agora não tem como voltar mais. Pode até ser que ele fique muito mais louco que ela previu e ele acabe matando ela dentro do próprio plano, mas a verdade é que ele se tornou a marionete mais poderosa do mundo e quem tá controlando nesse momento é uma Nazi. Eu ainda acho que o Edgar pode reverter isso tudo e convencer o Homelander a se virar contra a Nazi e sair como o grande salvador da América. Bom, agora vamos falar da melhor coisa do episódio, que foi o francês. Eu acho esse personagem incrível e infelizmente ele não teve tanto espaço na série até agora, mas não que seja um defeito da série, porque ele tá sempre ali como um coadjuvante de peso, mas foi aqui que a gente entrou de vez na psique dele e a gente viu de fato qual que é a jornada dele. Se você viu o último vídeo dos quadrinhos que eu lancei, eu contei a origem do francês lá nas HQs e sinceramente é muito qualquer coisa, é só uma piada com o povo francês e não acrescenta muito na história. Aqui na série eu achei genial porque eles tratam o francês, antes de entrar nos caras, como um daqueles vilões genéricos de histórias de herói. Ele é basicamente um ladrão de banco que descobriu como neutralizar os supers e por isso ele tem um potencial gigante para esse projeto dos caras. A Mallory logo descobriu que ele tinha uma relação muito forte com a Cherie e o Jay deu um jeito de prender os três e ofereceu para ele a oportunidade de lutar contra os supers numa luta que tem de fato uma motivação para existir, ao invés de ficar só roubando bancos. Mas foi aí que a merda aconteceu. Quando os caras se aproximaram do set, o primeiro alvo foi o Lamparina, que aparentemente ia fazer um acordo com os caras, assim como acontece nos quadrinhos, mas lá não é só o Lamparina que faz o acordo, e sim todos eles. E aqui vai uma pequena diferença entre a série e os quadrinhos, porque na história original, eu já comentei antes aqui, o Lamparina matou a neta do Coronel Mallory, e aí os Sete entregaram ele como um pedido de desculpas para que assim houvesse uma trégua. E ele foi então executado pelo Mallory. Aqui na série, eles até brincaram com isso, porque ele de fato foi se vingar dos caras, ele acabou matando acidentalmente os dois netos da Mallory, mas ele não queria ter feito isso, ele não é um total lunático, então por isso que ele meio que tá tentando se redimir por ter feito esse crime horrendo, e teve até aquela cena bem emocionante da Mallory quase matando ele, mas na hora H ela hesita, ainda mais pela influência do francês, que deixa claro que ele tem parte de culpa por conta da tragédia, já que ele saiu da sua missão, que era vigiar o Lamparina para salvar os seus amigos, mas ainda assim ele tem uma parcela de culpa, pelo menos ele sente isso, e ele acha que o Lamparina merece uma segunda chance, até porque ele vai ser bem útil para os caras nessa luta que se aproxima. E como eu comentei do Lamparina, foi muito interessante a gente ver que usaram ele e o francês, essa dinâmica que eles tiveram no passado, para apresentar pra gente o contexto geral dessa instalação e de todo o plano da Stormfront. Ele conta pros caras que basicamente a Vault tá criando esses supers aqui, apesar de que ele não deixa muito claro se é a empresa mesmo ou se é só a Stormfront, ela pode muito bem estar mentindo pra ele. E basicamente aquela instalação servia para sintetizar composto V, um composto V que não seria só aplicado em bebês, que era basicamente a única opção que dava certo até hoje para criar supers, mas também aplicar esse composto em adultos, e assim você podia transformar qualquer pessoa no mundo em um super-herói. Só que basicamente os resultados possíveis eram três. Você podia criar de fato um super, como é o caso da Cindy, aquela paciente que fugiu no final do episódio, que aparenta ter muito poder e pode tanto ser uma ameaça muito grande quanto uma aliada de muito poder para os caras. Você pode também criar uma aberração, como a gente viu vários dos pacientes aqui. O caso principal foi justamente o Vaz, o linguiça do amor, que usou o negócio dele para segurar o leitinho, e foi uma cena muito bizarra. Mas além dele, tiveram vários personagens que são referência aos quadrinhos, aos próprios G-Man, que eu já comentei no vídeo da semana passada dos quadrinhos, que são supers muito bizarros e que não dariam certo como, de fato, símbolos da Vault. Mas o Lamparina fala também que uma das variações possíveis é que você acabe explodindo. Então aquele composto B que eu comentei da bomba, ele foi confirmado aqui na série e possivelmente foi o que causou a morte da Rainer. Só que o Lamparina e os caras não sabem o porquê da Stormfront ter tanto interesse nessa galera aqui, mas é basicamente pelo que eu já comentei. Ela tá usando essas pessoas brancas como cobaia para injetar esse composto V sintetizado nelas, já adultas no caso, para que assim ela possa escolher a dedo quem ela vai transformar nos seus super soldados. E basicamente nesse episódio aqui a gente entendeu uma parte da conspiração, que foi a parte da Stormfront, porque no final do episódio ela contou pro Homelander todo o passado dela, que ela era de fato uma Nazi original, que ela nasceu lá na década de 1920 e que ela foi esposa do fundador da Vault. Isso aqui é um fato novo e muito interessante, que não tem nada a ver com os quadrinhos, mas que coloca ela numa posição de muito poder, porque se ela foi esposa do fundador da Vault, em tese ela deveria ter uma parte muito grande das ações da empresa e possivelmente devia estar controlando ela até hoje. Só que o que deram a entender é que ela manteve oculto do público
e até mesmo da empresa, que ela tem uma longevidade muito extensa e que possivelmente ela teve várias identidades de heroína ao longo do tempo. E pode ser sim que o Edgar seja mais uma marionete dela que tá ali só servindo a ela diretamente, mas pode ser também que ela deixou a Vault no comando de outras pessoas para que ela possa agir totalmente por baixo dos panos, e aí nem mesmo o CEO da empresa sabe exatamente o que tá acontecendo. E ele confiou nela porque de fato ela é uma super muito poderosa e ela pode muito bem ter manipulado essa origem dela como Stormfront, até porque não faz muito sentido ela ser resgatada diretamente da Segunda Guerra. Mas por hora o que a gente sabe dela é isso, que ela tá há muito tempo atuando, então a gente não sabe exatamente onde que tem raiz de Stormfront por aí. Mas uma que a gente já sabe era justamente a Igreja do Coletivo. Só que agora eu vou ter que romper com a teoria que eu trouxe até o último vídeo, porque começou a aparecer outra coisa. Lembra que eu tinha dito que ela podia muito bem estar fingindo não ser mais um membro da Igreja do Coletivo? Então, eu acho que ela de fato rompeu com o culto, porque os novos líderes da igreja podem ter uma visão radicalmente diferente da dela. Vamos para as evidências, começando pelo Profundo, que nesse episódio aqui foi genial. A transição dele de um pau mandado até um manipulador foi incrível. Aquela cena do jantar demonstrou totalmente que ele já é um servo muito fiel da Igreja do Coletivo, e ele conseguiu trazer o A-Train para essa furada toda. Então a gente errou quem que ia ser o aliado da Anne, e basicamente o A-Train entrou numa roubada. E bom, o A-Train faz parte de uma minoria étnica e ele vai ser possivelmente um dos grandes nomes da Igreja do Coletivo. E aí sim a gente pode ter encontrado o motivo da cisão entre a Stormfront e o seu culto. Eles podem ter percebido que faz mais sentido você usar as minorias que você odeia como uma forma de limpar a sua barra em público, mas pode ser que a Stormfront não tenha aceitado isso muito bem, até pela cabeça retrógrada que ela tem. Ela pode sim ser muito inteligente, mas tem certas coisas que um nazi nunca ia aprovar no seu culto, então pode ser que isso fez ela se afastar da igreja e partir para uma abordagem mais direta na empresa que era do seu esposo. E aí esse novo líder do culto, esse Alistair Adana, pode ser que seja uma liderança muito forte no culto e que ele tenha rompido com a Stormfront, ele tenha visto que a ideia dela era ou radical demais ou que possivelmente não ia dar certo pelos tempos de hoje, e ela vai acabar quebrando a cara lá na frente. Então pode ser que a conspiração que tá rolando do culto seja uma conspiração muito paralela à da Stormfront, apesar de ter uma origem em comum. E como a Stormfront tá criando o seu exército supremacista de supers, ele não pode ficar para trás. Então por isso que a Igreja do Coletivo começou a se aproximar tanto dos supers. Claro que são supers mais B, tipo o Arqueiro Águia, o próprio Profundo e o A-Train, que não tá nos seus melhores dias, mas ainda assim eles são supers e eles podem ser úteis para um outro exército que pode estar se formando aqui. E não só isso, a gente sabe que existem muitas variações do composto V. O resultado que você pode tirar dessa substância é meio que imprevisível. Então eles podem estar usando uma outra variação do composto V dentro da fresca e fazendo os seus membros e os heróis que se uniram a eles consumir essa versão que vai fortalecer eles, ou então também podem estar usando isso para controle mental. Porque pode sim existir uma variação do composto V que permite esse controle mental pleno. E aí então, se eles estiverem de fato construindo esse exército pessoal, pode ser que eles estejam fazendo isso por receio da Stormfront, porque daí a gente teria de fato uma guerra entre supers, e talvez a maior guerra entre super-humanos que a gente já viu na cultura pop, porque ia ser um exército nazi contra um exército de um culto bizarro, e isso ia ser muito violento, ia ser um estrago ferrado nos Estados Unidos, e os caras não iam ter muitas opções assim. Ou pode ser simplesmente que o Adana já sabe que a Stormfront vai se ferrar, que mexer com o Homelander era um perigo, e por isso o culto nunca se aproximou dele, e sim dos heróis menores. Ou pode ser que essas duas conspirações sejam a mesma coisa, mas com roupagens muito distintas, e no final seja um interesse só em comum, que é consolidar de vez os super-humanos como o futuro da humanidade em todos os sentidos possíveis. E aqui no final eu vou deixar um comentário feito no vídeo de ontem por um inscrito chamado Lucas Baesse, desculpa se eu tiver errado seu sobrenome, mas vai estar aqui na tela, onde ele comentou uma coisa muito genial. Pode ser que essa variação do composto V, que é aplicável em adultos, seja a desculpa para os caras ganharem poderes aqui na série, porque antes era óbvio que não daria certo, porque só bebês podiam receber o composto V e se tornar supers. Só que agora, com essa nova variação, os caras podem sim receber uma dose, e aí eles têm o upgrade necessário para derrotar a Stormfront e o Homelander, que a gente já sabe que vai ser uma dupla muito perigosa. E um último comentário aqui, que foi uma coisa que eu pensei quando eu tava arrumando para gravar esse vídeo aqui, é que a Stormfront pode estar usando o Homelander como uma fábrica de supers, porque se vocês se lembram bem, o único super que tem um filho é o Translúcido, mas eu acho que ele não tem poder, porque a Vault nunca teve tanto interesse assim no menino, e agora a gente sabe que o Ryan, o filho do Homelander, também tem poderes. A gente nunca viu um caso de uma super ter um filho com um humano e a criança herdar os poderes dela. Então pode ser que para criar um super de uma forma natural, você precisa de dois supers, ou então de alguém com muito composto V no seu corpo, como é o caso
do Homelander. E agora, com a Stormfront tendo essa relação fixa com o Homelander, ela pode muito bem fabricar supers o resto da sua vida. Bom, então, por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo os próximos vídeos. E comenta aqui o que você achou desse episódio, que foi sensacional, tem muita coisa pra gente teorizar. Claro que eu não abordei tudo do episódio, então nos comentários aqui a gente acaba de completar a discussão. Vejo vocês no próximo vídeo, obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!